Preto, meus cinzeiros, beleza? Ô, meu cinzeiro. Ô, me caiu lá dentro do gol de novo, hein? Que inveja. Aí vamos lá. Eu avisei. Vamos falar de Cruzeiro, meu irmão. O que tá acontecendo Cruzeiro. com o nosso Cruzeiro? O que o Pedrinho deve estar arrependido, ele deve perguntar, dá pra devolver? Mas é 7 dias, né, Pedrinho? Já Já um passou. pouquinho aí dos 7 dias. Acho que não dá pra devolver pro gordão lá não, hein? O Cruzeiro está em ponto de ebulição, Pepe. Rapaz do céu, ainda mais da Sul-Americana aí, tá vendo aí uma das piores campanhas da história da Sul-Miranda por um clube brasileiro. Ainda mais que os clubes brasileiros ultimamente sempre falam, né? Passando um trator na América do Sul e o cinzeiro. Pode tá apostar que eu vou fazer o vergonha. contrário. Ô, 3 jogos, 3 derrotas, cara. Perdeu até pro Palestino. Bom, vamos lá, vamos falar aqui de Cruzeiro. Deixa o seu like, é muito importante, tá certo? Faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. Vamos conversando sobre isso, tá certo? Se inscreve no Crack Peps, se inscreve no Vem Pro Peixão e se inscreve lá no canal de cortes do Fute GG, nosso novo programa, todas as terças, 8h30 da noite, aqui no canal Futirota. Terça-feira tem convidado lá. Terça-feira teremos Tauê Neves, narrador do Gold, um dos gols mais gostosos de ouvir da atualidade, hein? Ele crava! Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Né? Por que você queria botar um narrador de PUBG para narrar futebol? Deu isso aí. Deu isso aí. E esses dias ele entrevistou o Cristiano Ronaldo pessoalmente, que ficou tremendo. Também, né? Mereceu, né, pô? Mereceu. Ele crava do Cristiano Ronaldo com ele, ficou muito bom. Mas, Pepe, vamos falar aqui primeiro do último resultado do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu de 2-1 para o Palestino. A terceira derrota em 3 jogos na Copa Sul-Americana, né? Tinha perdido pro União Santa Fé, perdeu pro Mushuki Runa, que é o líder do grupo, inclusive, tá? Perdeu pro Mushuki Ninguém Runa. conhecia da história. Exato. Nunca ninguém ouviu falar de Mushu. Parece aquele joguinho de celular das geminhas, tipo Candy Crush. Sim. Mushuki Runa. Sim, sim. Ninguém E conhece. perdeu pro Palestino ontem, 2-1, né? Jogo muito pavoroso também, falha do Cássio de novo. O Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, falou: não vou polemizar do goleiro, acho que é culpa de todo mundo e tal. Não vai polemizar Mas mesmo, né? Não polemiza, não. não esqueçamos que recentemente o próprio Leonardo Jardim também deu uma declaração um pouco mais forte do que essa, dizendo: ó, posso treinar meses a fio com esse elenco, não vai dar. Bem nesse sentido, né? A gente sabe que foi meio que falando, pô, contratar errado, né? E o próprio dono do Cruzeiro, que a gente às vezes fala presidente, mas é dono, que é o Pedrinho, Pedro Lourenço, Pedrinho BH, que saudade de BH, cidade boa demais, né? Falou que contratou errado, né? Falou que gastou dinheiro com um cara que não precisava ter gastado, que não ia expor publicamente os caras, mas tava arrependido. Já expôs, né? Só de falar isso publicamente, já expôs. E o Cruzeiro vai cambaleando muito mais pro mal do que pro bem, né? É um time que gerou muitas expectativas pelos nomes contratados, principalmente Gabigol e Dudu. Sim, principalmente Gabigol e Dudu. E quem fala que não tá mentindo, porque só a recepção que o Gabigol teve no Mineirão, cara, já anula qualquer possibilidade de contra-argumentação. Você botar 50 mil pessoas pra receber um jogador, é porque tem expectativa, não é? É porque você ficou feliz na hora que contratou, né? Então o cara fez o que a torcida gostaria que teria feito. Senão você não contrata o cara lá, você não contrata o Romero, eu não vou no estádio lá receber o Romero. Exatamente. É exatamente esse o ponto, cara. Então, assim, por favor. Eu não esperava nada. Não seja desonesto, né? Mentira. Esperava-se, sim. Talvez essa pessoa não esperava nada, mas a gente tem que falar num plano geral. Num plano geral, tava todo mundo empolgado, cara. Pelo menos com curiosidade pra ver o que ia acontecer, né? Quem tava numa caverna nas últimas temporadas aí tava empolgado. E temos que apontar 2 jogadores principalmente, tanto o Gabigol quanto o Dudu. Os dois se envolveram em polêmicas recentes, né? A primeira do Gabigol, nem vou falar que é culpa dele, por quê? Porque foi uma crítica vinda do Roger, né? Do Roger ex-chinelinho, que é o Roger comentarista do Grupo Globo, Roger Flores, né? O Roger Flowers. E, cara, ele tá na posição de comentarista, ele tem o direito de comentar a opinião dele, né? Até porque se ele não tivesse, ele não tava trabalhando lá, né, pô? E também, sejamos justos, o Roger no Cruzeiro jogou bola. Ele jogou bola no Cruzeiro. Ele tava, inclusive, naquele 6-1 em cima do Atlético Mineiro, né? Que o seu Atlético ganha, rebaixa o Cruzeiro e tal, e o Cruzeiro mete 6 no Galo. Né, o Roger era um dos personagens daquele jogo, entra, joga bem pra caramba e tal. Né? Então, assim, o Roger deu uma declaração falando que achava estranho um cara de 28 anos como o Gabigol já parecer tão desconexo do futebol de alto nível, de desinteresse e tal. Né? Fez uma crítica que eu considero até justa,
Porque isso já tá povoando o Gabigol, não é nessa ida ao Cruzeiro. Não é, já faz uns 3 anos. 2 anos, Exato. vai. Já tem essa... Cara, e aí o Gabigol, Agora 3, né? Agora 3. Com esse 3. E o Gabigol, por que não tá rendendo? Por que o Gabigol não tá jogando? E o Gabigol constantemente se envolvendo em polêmicas também, né? Teve a caso do doping, aquela coisa toda, né? Então, assim... A mesa lá no poker. A do poker ainda vai lá porque ele foi campeão depois, jogando ainda. Depois ele ganhou Libertadores também ainda, jogando com o Pedro de dupla de ataque. Polêmica, teve polêmica. Não, tudo bem, mas eu digo mais na parte assim, ele para de jogar, basicamente, e fica aliado a polêmicas. Então, assim, a crítica é justa, assim como as críticas que fazem ao Neymar, parte de desempenho, também são justas. Mas é igual o povo tá falando agora, o Abel Ferreira, não liguem agora a imprensa que tá elogiando a gente. Semana passada tava metendo pau. Pô, vocês jogaram 2 partidas merda contra o Corinthians na final do Paulista. Vocês queriam que falasse o quê? Mas o próprio torcedor do Palmeiras era o que mais tava pegando o pé. Aí na hora que você pega, você não pode, você aqui, a gente tá aqui, a gente nem, a gente fala o que tá acontecendo. O Palmeiras fez 2 partidas merdas contra o Corinthians. Agora melhorou, ele encontrou o caminho de novo, a gente tá falando, novamente o Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras. Quando ganhou do Corinthians recentemente, elogiou pra cacete. E a gente elogia. Exato. E aí você tem que fazer o quê? Então, você tem que elogiar quando tá uma merda ou falar mal quando tá bem? Acho que as pessoas acham que... Às vezes as pessoas acham que a autenticidade é você não mudar o discurso nunca. Não é assim. Lá. Autêntico é falar a verdade do que você tá vendo, né? E com relação ao Abel, antes de voltar ao assunto Cruzeiro, né? Eu acho que as críticas maiores que o Abel recebeu foram dos próprios torcedores do Palmeiras, inclusive nós aqui falamos. Às vezes eu não entendo, tipo, o cara ganhou muito, tudo bem, que ele tem erros, tem falhas e errou algumas vezes sim, né? E a gente até falou da Libertadores e o caramba lá com o negócio do Endrick, mas num contexto geral ele geralmente acerta. Então eu entendo. Você só pode elogiar. A hora que ele faz coisa boa, elogia. Na hora que ele faz coisa ruim, você não pode simplesmente falar, foi mal nessa, hein, ô Abel? Mas, voltando ao Cruzeiro, que o assunto é Gabigol, né? O Babigol, ficou bravo com a do Roger e falou assim: olha só quem está falando de foco na carreira. Vamos lembrar o apelido dele na época dele. E realmente, né? Ele tem um argumento, né? Que era o apelido do Roger mesmo. O Roger ganhou esse apelido aí por algumas posturas bem ruins que ele teve na época de jogador. Mas não é a função dele mais. Ele é ex-jogador, ele é um comentarista agora e ele tem que comentar. E quem tá atuando agora é o Gabigol. Exato. Não assim pode falar. O Gabigol, no futuro, ele pode também virar comentarista e também falar: olha, esse jogador aí, o extracampo dele tá atrapalhando, ou porque ele não vai ter, como se diz, ele não vai ter direito de comentar esse tipo de coisa, porque às vezes ele também, o extracampo atrapalhou a carreira do Gabigol. Não. É estranho. Não, mas ele vai comentar o que tá acontecendo, pô. Não, mas é estranho. É tipo o Luiz Fabiano fala: diga não à violência, pessoal. Entendeu? Ué. Não vá pra briga. Chega! Gente, por favor, não faça isso. Mas ele tem que comentar, ué. Mas é comentar. E outra, ele tá falando do foco da carreira de jogador. Não quer dizer, assim, óbvio, meio que advogado de mas o Roger pode ter muito bem feito depois de parar, uma reflexão, falar, caguei aqui, né? Não devia ter feito isso aí, né? Só que agora ele tá em outra posição, que lhe cabe comentar certas coisas, né? Às vezes é bom fazer falar uma reavaliação própria e tentar entender um caminho e tal, mas tem isso. E de fato, o Gabigol no Cruzeiro, apesar de alguns gols de pênalti, que eu não descredibilizo, porque gol de pênalti também é gol, você tem que ser competente pra fazer gol de pênalti, né? Ele não tá rendendo. Tecnicamente ele não tá bem, continua não jogando bem, ele teve aquele brilho no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, mas num plano geral, de 2 anos pra cá, ele vem muito baixa técnica. Não é nem o caso que a gente fala do Neymar. O Neymar até entra em campo, ele consegue jogar bem, mas ele machuca. O Gabigol não machuca, mas ele não consegue jogar bem. Ele tá lá em campo. Na cabeça dele, ele ia trocar de ares ali, ele ia ser intocável, inquestionado. E não tá sendo isso, pô. E, óbvio, se não jogar bem, obviamente ele vai ser questionado. Eu tenho um pensamento sobre isso, sobre os jogadores. Esses jogadores do Cruzeiro, eu tenho um pensamento sobre eles. O Dudu aí. Que vai, Dudu, Gabigol, Cássio. O Fagner não falou nada, então nem vou botar o Fagner nesse arranjo, nada, né? Mas assim, parece que alguns... No Corinthians, quando ele era questionado, o Fagner falava, tem que ser justo isso, tá? Que ele também... Tomou porrada.
Era aqui, ó. Tanto que o Mateuzinho, quando não conseguia andar em linha reta, era melhor que o Fagner. Né? Então, assim, eu quero ser justo aqui. Esses 3 jogadores, principalmente, eles foram pro Cruzeiro e parece, a sensação que eu tenho é que eles se sentem as maiores estrelas da história do clube. A história Só do que futebol. o Cássio é um puta ídolo do Corinthians, o Dudu é um baita ídolo, o maior do século do Palmeiras, e o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Eles no Cruzeiro não tem porra nenhuma de história, zero. A única que vai falar uma coisinha é que o Dudu surgiu no Cruzeiro. Falei, ele foi formado na Toca. Só. Tá, mas história no clube não tem nenhuma. Pra eles se acharem a última bolacha do pacote, cara. A gente falava do Renato Gaúcho. No Grêmio ele caga de porta aberta e tal. No Flamengo ele vai chegar lá. Se ele for bem, ok. Se não for, meu irmão, vaza. O que aconteceu? E ó, o Renato ainda tem um porém. O Renato ainda foi ídolo do clube como jogador, hein? Não, tá, mas mesma coisa o Tite, vai. No Corinthians teriam muito mais paciência. Sim, exatamente. Do que tiveram no Flamengo. A gente falou isso antes de ser contratado. E foi o que aconteceu também. Então, a sensação que eu tenho com esses jogadores, a gente já vai falar do Dudu principalmente, que também tem fala dele, é que eles se acham mais do que eles são na história do clube. Parece tipo assim, eu não posso ser cobrado aqui. Claro que você pode ser cobrado. Você podia ser cobrado, inclusive, no clube que você era ídolo. Só que nesse, ainda mais, porque vocês não têm merda nenhuma de história. Vocês têm um salário gigantesco, os 3, e os 3, toda vez que são cobrados, eles se incomodam, tipo, num nível, tipo, não preciso provar nada pra ninguém, então para de jogar, bicho. Todo atleta profissional, cara, e todo mundo fala que eu passo pano pro Neymar, mas, inclusive o Neymar, eles têm que ser cobrados porque eles estão ali pra jogar. Eles têm que ser cobrados o tempo inteiro. O desempenho tem que ser exigido o tempo inteiro. No clube que você é ídolo, que é o caso do Neymar no Santos, ou no clube que você está representando agora. Mas o Neymar eles só estão no Cruzeiro. Porque, ele é ídolo, não tá bem, mas o Neymar não tá onerando as finanças do clube. O Neymar traz grana pro Santos, tem isso também. Apesar de não tá jogando. Agora os outros, é só dinheiro saindo. Sim, a torneira aberta, né, cara? É a torneira aberta. Então, é isso. E o Dudu, cara, ele reclamou publicamente de ser reserva, né? Ele reclamou, eu respeito, mas lá, fala do Dudu. Não me sinto bem sem reserva. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda, tá vendo? Ó, eu tenho história. E de repente começa a ser reserva. Eu estava numa sequência boa. Não sei por que o treinador me tirou do time, mas a gente respeita. Você não tá jogando nada, ô Dudu. Por isso. Inclusive, os caras assim, que abra a mão do resto do contrato e vai embora. Ele tem história e moral lá no Palmeiras. No Cruzeiro não tem nada. E é isso, cara. É isso. Esses caras, a sensação que eu tenho é que eles se acham mais nesse clube do que eles realmente são. Mas não é no clube, eu acho que é no futebol como um todo. Não, tudo bem, cara, mas assim, 3 caras no mesmo clube fazendo isso. No mesmo clube. Os 3 estão fazendo a mesma coisa. E vão falar, o Gabigol, apesar das polêmicas, ele não reclamou publicamente de nada, né? Não. As polêmicas do Gabigol em outro nível aqui e tal, talvez ele possa ser. Ele não reclamava de ficar no banco também. Isso aqui ele realmente, a gente tem que ser justo, ele não fez isso. Agora, o Cássio e o Dudu, puta merda, cara. O Cássio nunca... O Cássio ainda é pior, o Cássio é o pior deles. Nunca assume os erros, cara. O Cássio é o pior deles, porque ele é aquela coisa, eu não preciso provar nada pra ninguém. Precisa. E outra, tanto o Dudu, quanto o Gabigol, quanto o Cássio, e os outros jogadores também, mas principalmente os 3, eles têm os maiores salários do elenco. Eles recebem mais de 1 milhão por mês. O Gabigol recebe quase 4 milhões por mês, cara, no Cruzeiro. Eles têm que ser cobrados o tempo inteiro pra performar no mais alto nível. E não tá falando de oscilação. Você tá vendo, parece que você não vê entrega. O Dudu ainda vejo, o Dudu se esforça. Ele corre, ele vai pra jogada, ele vai pra cima e tal. Agora, o Gabigol e o Cássio, eles estão muito abaixo, tá? Muito abaixo mesmo, assim. Tá malzaço. Tá mal pra cacete, né? Mas tem gente que vai se ofender. Né? Porque ele não teve nenhum momento bom no Cruzeiro. Não, acho que ele começa bem, fazendo boas defesas. É porque também a discrepância entre ele e o reserva era muito grande também, né? Era. Mas estão devendo bastante e eles não gostam de... E é aquela coisa, eles estão numa posição que eles se acham importantes na história do clube que eles estão representando, sendo que eles não são nada na história desse clube. Pra mim é o principal argumento no que tange a Cruzeiro. Eu não sou cruzeirense, tá, gente? Então, nem o Pepe, mas talvez vocês possam... Se você vê o cruzeirense no Twitter aí, você vê o próprio Dudu aí reclamando que não é titular, daí o cara colocou ali um gifzinho ali da múmia do Chapolin, o Dudu quando entra em campo, andando com uma múmia, então, pô... E aí não posso fazer nada, né? Tem uma matéria do Globo Esporte também, Cruzeiro divide a pior campanha da Sul-Americana e não embala com Leonardo Jardim. E aqui, cara, pode ter muito aquela coisa que a gente sempre fala, panela, tá? Não tô cravando. Ele chegou também, ele falou que, tal, às vezes quando você contrata muitos jogadores, não quer dizer que você teve reforços, não sei o quê.
Então, assim, O próprio presidente falou isso aí, você imagina, o clima deve estar gostoso lá, né? exatamente. E aqui, ó. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro não apresenta resultados regulares. Em pouco mais de 2 meses de trabalho, foram 11 jogos disputados. O aproveitamento é de 27,27%, com apenas 2 vitórias diante de Mirassol e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 3 empates e 6 derrotas. E com todo respeito, cara, o meu time tá ali na zona de rebaixamento. É campanha de rebaixado, tá? É a campanha bem de rebaixado. Abre o olho, filho. É. Abre o olho. Como a gente tem aquela parte da mística ainda, que a gente fala, pô, nunca caiu, né? A mística segura. A gente não tem mais essa coisa de mística. Quem tem mística agora é São Paulo e Flamengo. O resto, meu irmão, não tem mais isso não. E Mirassol, respeite. Né? O resto, todo mundo já caiu, bicho. Dá uma segurada aí, não dá pra se apegar. Não, o time é bom, cai. Time bom também cai, tá certo? Tem que acertar o time. Me parece, a outra sensação que eu tenho, que já existe uma rusga do elenco com o cara. Só que eu percebo também que o dono do Cruzeiro tem moral pro Leonardo Jardim. Ó, esse é o cara agora. Vai ter que mudar completamente na janela. Não sei o que vai fazer. O problema é você ter cara ganhando quase 4 milhas, como que você manda embora? No máximo você vai ter que ficar pagando salário aí. Não, tudo bem, Pepe. Eu empresto e paga metade, vai ter aquela loucura, né? Vai emprestar pro Santos pagando 90% do salário. É, vai ser naquela loucura e tudo. Mas assim, como o próprio dono do Cruzeiro e agora ele é o responsável pela grana, ele fez cagada, né? É um reconhecimento dele. Ele já sabe que fez, né? Como é que ele vai remontar esse time? Tem bons valores, tá, cara? O Cruzeiro, eu acho que o Matheus Pereira ainda pode entregar. O Matheus Henrique é um baita jogador. Eu acho que o Wallace pode melhorar. O Lucas Silva, querendo ou não, por mais que ele tenha... não seja a estrela que a gente esperava, ele entrega no Cruzeiro. O Romero é bom jogador, né? O Fabrício Bruno é bom zagueiro. Tem um bom time, tem bons jogadores, cara, né? O Caio Jorge jogando bem no Cruzeiro. O Caio Jorge realmente entrega, né? Um jogador de qualidade, né? O Lautaro Dias entrou muito mal, muito mal. Ele perdeu um gol bizarro, né? Nesse último jogo contra o Palestino. Tem nomes mas é um cara que eu gostaria no meu time, né? O Lautaro Dias. Não rendeu no Cruzeiro, tá? O Wanderson chegou e ainda não encaixou, mas tá entregando, tá se destacando, não, tá se esforçando bastante e tal. Tem bons valores ainda. Tem um time ali. Só precisa ser um time melhor gerido e um time mais bem montado. Porque, cara, o que eu percebi também do Alexandre Matos é que falou: eu vou montar um time de estrela. E saiu contratando demasiadamente qualquer cara que, pô, não sei o que, vou pagar tanto pra você, tanto pra você. E saiu contratando, né? Pra mim que fala assim: olha, o Cruzeiro tá de volta. Só que não é só isso, né, cara? Não adianta você sair contratando estrela também. Não dá nem pra falar, tipo, é o futebol atual. Não, isso no futebol, no geral, já mostrou que às vezes não funciona. Flamengo em 95, o Santos de 2000, não funciona você sair contratando um grande jogador achando que todo mundo vai jogar bem, cara. Não funciona. Nem sempre vai funcionar. E tem várias passagens históricas que isso acontece. O Corinthians também, quando contrata lá com o Grupo Excel em 97... traz o Túlio, Donizete, sai contratando jogador, também não vira. Nem sempre é o sinônimo de sucesso sair contratando os melhores jogadores disponíveis, cara. Tem que ter projeto. Nem eram os melhores disponíveis, né? O quê? Agora o Cruzeiro? Ah, tudo bem, mas assim, eu acho que foi uma coisa de mostrar, vamos contratar esses caras graúdos, com salário alto, pra mostrar, ó, tamo de volta. Todo mundo vai querer jogar aqui. E você tá vendo que nem é assim, ó, tipo, ó, o Botafogo... O Botafogo gastou pra cacete, mas não conseguiu repor a saída do Luiz Henrique e do Almada. Não consegue, vai gastar, vai lá atrás do Arrascaeta, que pelo menos já teve história, sei lá. Então assim, o Arrascaeta é muito mais ídolo do Cruzeiro do que qualquer um desses. Se o Arrascaeta, por exemplo, fala assim, pô, eu acho que eu mereço mais respeito porque eu tenho história aqui, vá lá, você vai escutar ainda, porque ele é campeão no time e tal, né? Na história recente. Agora esses outros, meu irmão. Quem que são na história... exato. Quem que eles são na história do Cruzeiro pra querer se achar estrela do Cruzeiro? Tipo, olha, torcida, me respeite, hein? Eu não preciso provar nada pra vocês. O cacete, meu irmão. Pô, nem sou Cruzeiro, tô puto, Rafael. Você, cruzeirense, você que está aí do outro lado, ouvindo todo esse blá 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 de Futirotas, eu quero saber a tua opinião. Sua leitura é parecida ou você acha que a gente tá exagerando? Não é nem uma crítica, né? Os twitteiros cruzeirenses aí, eu acho que a galera não tá aqui gostando muito, não. Então, é um debate de ideias também. Eu também vi a blogueira do Cruzeiro no Globo Esporte falando: eu só vou voltar a ter esperança depois da janela. Ou seja, já meio que, tipo, esse time já foi destruído. Esse time não tem nada. Nada. Isso é uma coisa ou outra, cara. Né? Então, você, cruzeirense, por favor, você acompanha a linha de raciocínio. Você acha que essa leitura que a gente fez realmente faz sentido? Ou não. Se a gente tá exagerando, se os erros são outras coisas, se o Leonardo Jardim também tá tudo perdido e tal, né? E a gente vai, que o erro é desde a contratação do Diniz também, né? Traz o Diniz tirando o Seabra, né? Não, a gente precisa de estrela, vamos estrela. E aí dá essa coisa toda.
Mas então, é tem isso. dinheiro pra pagar tão caro nos jogadores e não traz um técnico que se fala, pô, isso aqui é certeza que vai dar bom. Se não der, é por conta dos jogadores. É. Deixa sua opinião nos comentários, tá bom? Faz o cocô, que é muito importante. Curta, comente, compartilhe. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto. Um beijo, um queijo para todos. E até a próxima.